Não é novidade para ninguém que as igrejas no Chile foram queimadas. O discurso do Bolsonaro, aquele falando sobre a tal da cristofobia, fez um sucesso no Brasil, no Twitter. Todo mundo comentou, todo mundo falou. E aí você se pergunta, eu e você, na verdade, nos perguntamos como cristão. E eu com isso? Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o João, estamos aqui para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que por algumas questões técnicas / pessoais, semana passada não saiu o vídeo, mas essa semana nós estamos aqui de volta para conversar. Então eu já peço que você deixe o gostei, se inscreve no canal aí para dar uma fortalecida no canal. Se quiser aí também divulgar os nossos vídeos, a gente vai ficar muito agradecido para a gente fazer essa expansão e que mais pessoas possam vir a conhecer o nome de Jesus através das nossas vidas, e você pode fazer parte disso. Então agora sim, vamos começar falando sobre a tal cristofobia que um monte de gente comentou, né? Repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente porque o Bolsonaro falou sobre isso no seu discurso, e aí logo depois teve o tal dos incêndios lá nas igrejas do Chile, aí teve um vandalismo numa igreja batista na Inglaterra, se eu não me engano. Então, algumas coisas ao longo dessas últimas semanas aí a gente está vendo alguns casos aí comprovando, talvez, aquilo que o Bolsonaro falou sobre a tal da cristofobia. Parece que hoje em dia virou moda botar fobia nas coisas, então a maioria dos grupos sociais possuem fobias, porque parece que sempre vai ter alguém que vai ser contra aquele grupo social. E aí você se pergunta comigo, tá, mas o que de fato isso é real ou algo do tipo? Não sou nenhum expert nem em sociologia para falar sobre os preconceitos da sociedade. Não sou nenhum especialista em história para falar sobre a história das coisas, dos mundos e tudo mais, tal, mas eu sou cidadão e eu sou uma pessoa que convive numa sociedade e eu observo muitas coisas, muitas pessoas, os comportamentos das pessoas e tudo mais. Eu posso dizer algumas coisas sobre, tá? Começando sobre o que seria a tal da cristofobia. Cristofobia nada mais é do que perseguição ou preconceito, ou não, e preconceito, aversão e tratamento desigual com uma pessoa por ela ser cristã. Então, a fé dela em Jesus faz com que ela seja tratada de uma forma diferente das outras pessoas por alguém. Se essa pessoa fizer isso, segundo o tal conceito de cristofobia, essa pessoa está sendo cristofóbica. E a pessoa cristã que sofre isso, ela está sofrendo de cristofobia. Então, são termos bem loucos assim, mas por incrível que pareça, sim, cristofobia existe. Mas não é com esse nome. A gente nunca falou cristofobia. Eu não sei nem da onde surgiu esse termo e tudo mais. Mas o que acontece? Jesus mesmo falou que os cristãos eles iam ser perseguidos. Bom, Jesus, o primeiro cristão, morreu mártir, né? Morreu numa cruz. E por quê? Porque ele era Jesus. Não tinha nada para incriminar Jesus e Jesus morreu. E Jesus foi condenado à morte de cruz, e para quem estuda um pouco história sabe que no período romano a morte de cruz era o pior jeito de se morrer. Então, na história bíblica que fala que tinha 2 ladrões do lado de Jesus, provavelmente esses caras eram os piores caras da sociedade, ou pelo menos um dos, entendeu? Fazia parte desse grupo da escória da sociedade, das piores pessoas que você podia se imaginar. Então imagina aí piores pessoas da sociedade atual, que você tem aversão, que você vê na rua, você vai atravessar. Então esses caras provavelmente eram assim, eram essas pessoas. E Jesus morreu no meio deles. Então Jesus ele foi alguém que morreu perseguido. Dos 12 discípulos, 11 morreram, 10 morreram mártir, né, pegando os 12 discípulos de Jesus. Judas se suicidou, Judas que traiu. E João, não se sabe muito ao certo, mas dá tudo a entender que João morreu de idade. Mas os outros 10, todos morreram mártires, e a gente pode destacar a morte de alguns, como a de Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que ele não era digno de morrer do jeito que Jesus morreu.
Então a gente vê na Bíblia o caso da morte de Estevão, que morreu apedrejado pela sociedade porque ele pregava o evangelho. E Jesus nos alertou para isso, que ele falou que a gente ia ser perseguido, que a gente ia ser confrontado e que bem-aventurados aqueles que sofrem pelo nome dele, porque deles herdarão o reino dos céus. Então nós como cristãos, nós somos descendência de um grupo social mártir, de um grupo social perseguido. A expansão do cristianismo se deu porque o governo romano perseguia os cristãos. E aí as pessoas começaram a se separar, e aí foi assim que a expansão do cristianismo se deu, porque as pessoas eram perseguidas e elas não podiam ficar no mesmo lugar por muito tempo. Isso acontece, isso é real. No Brasil é real? Eu não sei se eu posso dizer que no Brasil a gente é de fato perseguido como cristãos. Eu posso dizer uma coisa: o Brasil é um dos melhores países para se ser cristão no mundo, tá? Isso eu agradeço a Deus todos os dias quando eu acordo, que eu lembro que eu sou brasileiro. Por quê? Porque existem países que é crime ser cristão. E se você não conhece a missão Portas Abertas, eu sugiro que você conheça. O link vai estar na descrição do Instagram deles e do site deles também. A missão do Portas Abertas fala muito sobre isso, e existe um dia que a gente não comemora, mas um dia que a gente se conscientiza todo ano, que é o DIP, que é o tal do Domingo da Igreja Perseguida, porque milhares de cristãos são perseguidos por todo o mundo, mortos, torturados, presos pelo fato de serem cristãos. E então sim, a perseguição ao cristão ela é real, e infelizmente ela é real, e infelizmente ela vai ser assim até Jesus voltar. Mas, se tu é cristão, se tu é brasileiro, levanta tua mão pro céu e agradece, porque no Brasil hoje a gente não sofre isso. Mas sim, se você acha que perseguição ao cristão não existe, existe sim. No Brasil, não nessa escala, pelo menos eu não conheço nenhum caso de alguém que foi perseguido, torturado, preso e morto por ser cristão. Existe uma coisa que é o tipo da perseguição psicológica, talvez, que existe, e que se você é cristão, talvez você já passou por isso. Que eu já passei nas escolas. Se você já fez ou faz faculdade, provavelmente você já deve ter passado alguma coisa no trabalho. Mas é aquele negócio que não machuca, sabe? É algo que na verdade, tipo assim, você já espera que você passe por isso, mas que acontece de você ser olhado torto porque você é cristão na escola, na faculdade ou no trabalho, das pessoas sugerirem você fazer alguma coisa e você não fazer porque vai contra os seus princípios. Então, e aí você acaba sendo motivo de chacota, de zoação, de exclusão. Mas isso é normal. Se você sofre isso, eu vou te falar, tu tá no caminho certo. Porque Jesus disse que se a luz não incomodar quem estiver vendo, não tá sendo luz. A Bíblia nos fala isso, e se você quiser uma analogia para entender muito bem isso, imagina que você tá deitado, 5 horas da manhã, e teu pai entra assim: vamos viajar! Tu entra, abre a porta assim, escancarado, acende tudo as luzes, abre as janelas, não sei o que e tal. Qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que tu vai fazer? Tu vai esconder tua cara debaixo da coberta. Por quê? Porque a luz te incomoda. A luz incomoda quem vê pela primeira vez. Mas e aí? Tenta andar de noite no escuro. Você vai tropeçar, você vai bater o dedinho na quina, você vai chutar alguma coisa, você pode cair. Mas acender a luz de imediato é pior, mas depois o resultado vem. Então de cara a luz ela incomoda, então ela incomoda os olhos e ela causa um desconforto. Por quê? Porque Jesus ele veio para confrontar a gente, porque a gente vivia uma vida de miséria e agora a gente entende as coisas, conhece a verdade, é liberto e aí é salvo. Então, resumindo toda a história, perseguição aos cristãos existe? Existe sim. No Brasil existe? Não em larga escala. Então você que é brasileiro, você que é cristão, ora por quem sofre isso todo dia, que é perseguido todo dia por causa da sua fé. E ora para que eles mantenham, porque o evangelho ele só cresce em países orientais porque existem pessoas que abandonaram tudo que tinha para seguir a Jesus e para viver uma vida de mártir, buscando que o evangelho seja falado para todas as pessoas, em todos os lugares, obedecendo o ID, sendo testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, que foi o que ele mesmo falou quando ele estava assumindo. Então é isso aí.
Muito obrigado por você que assistiu até o final e tamo aí. Vamos seguir vivendo a loucura do evangelho. Valeu, falou!